Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Márcia. Chamar o pessoal para entrar. Hoje nós vamos fazer uma live surpresa. Temos uma convidada especial hoje. Estou aqui num novo cenário. A convidada está entrando, gente. Um minuto. Quem faz, faz ao vivo, sempre aprendendo. Tudo bom, Mari? Boa tarde! Boa tarde. Fizemos a primeira live juntas ontem, já estamos viciadas na segunda hoje. Sim. Hoje até tinha preparado, ó, um chapéuzinho diferente. Que aqui o frio tá grande, mas por enquanto vamos assim. Pegar um cappuccino, um cafezinho, né? Mas antes de começarmos, queria que a Mari falasse um pouquinho de um tema que ela tá no coração. Ai, meu Deus, ó, vou colocar um filtro. Que tema? Que você queira falar, senão eu já tenho aqui um também, para a gente poder conversar. Tá Mandei bom. convite para Mandei um convite para Ana, se ela quiser participar também, que ela tinha comentado. Boa tarde. A ideia, será que, deixa eu colocar no... Foi. Agora Ah, sim. o filtro. Melhorou? Ficou ótimo. Gente, esse filtro fica até com o nariz fino, deixa eu tirar. Vamos lá, deixa eu falar para vocês. Eu estava conversando com a Thaisa por WhatsApp e fui rapidinho lá, catei o Reels do Disrupção e publiquei um vídeo, um Reels, né? Falando sobre essa questão da exposição, né? A gente vive em pleno boom do Instagram, do TikTok, né? Dos aplicativos que gostam de vídeos, né? E eu queria trazer a ideia de que a exposição, ela não é necessariamente ruim. Eu acho que a exposição pode ser algo muito positivo. Dentro do estudo que a gente estuda bastante esse grupo da disrupção. Semanalmente a gente devora um livro, né, Thaisa? Sim. Uma das coisas que eu entendo é que a grande diferença entre uma coisa e outra é a intenção por trás dela. É a motivação. Então, quando a gente se vê refém da exposição, é uma coisa ruim. Quando a gente se sente sufocada, presa, dependente, é uma coisa ruim. Agora, se utilizar da exposição para transbordar, para compartilhar, assim, aprendizados ou mesmo dificuldades construtivas, eu acho que pode ser algo realmente maravilhoso. E é sobre isso que a gente quer falar. Muito bacana, Mari, você ter falado sobre essa questão da exposição, né? Hoje virou um vício, né? O digital, o celular.
os likes, a gente está visualizando, e aí é como se fosse intuitivo começar a copiar esses modelos sem saber por quê. E aí eu começo a fazer uma exposição da minha vida, mas com uma motivação apenas de exposição, né? E é isso que você estava falando no começo. Será que é esse tipo de exposição que vale a pena? O que tu acha, Mari? Eu acho é mais ou menos isso, essa é a ideia, né? Que se a gente se utiliza dessa exposição para criar um movimento de construção, né? Um movimento de agregar valor, eu acho que pode ser uma coisa realmente positiva. É, por exemplo, eu comecei a me infiltrar nesse mundo virtual por conta da minha loja, né? Do lugar onde eu trabalho, porque o comércio precisa estar envolvido no virtual, né? O consumo da sociedade tem cada vez mais crescendo em relação ao virtual. As novas gerações, que já são, acho que a cada 6 anos, 5 anos, já é tido como uma nova geração. Pega essa. Eles são muito consumidores do virtual, né? Compram e o tempo de lazer é no virtual, ainda que em comunidade, no mundo real, é dentro do mundo virtual. Então, comercialmente, eu senti esse chamado, essa necessidade de começar a existir. Quando eu comecei a aprofundar o estudo em relação ao que é esse mundo virtual e como que eu me coloco nele, como que eu gero autoridade? Eu sou da época ainda que se falava na criação de conteúdo, agora já virou cara de vaca, né? A criação de conteúdo, todo mundo faz conteúdo. Mas lá atrás, uns anos atrás, ali vamos pegar uns 3, 4 anos atrás, ainda era uma coisa, já estava rolando, acontecendo, gente ganhando milhões, mas ainda era uma coisa relativamente nova, né? E a pandemia veio, escancarou tudo e tornou trivial. E o mais interessante é que esse processo eu me deparei com a descoberta da essência do ser, da linha espiritual. E aí ficou. A parte mais interessante é que assim, existe uma doação muito grande nesse estudo, né? A gente se dedica bastante, é puxado ainda que prazeroso, mas nunca foi tão fácil ser virtualmente. Existir virtualmente, cada dia mais fácil, quando a gente entende qual é o propósito que está por trás. Que não é sobre post, não é sobre reels, não é sobre curtida, não é nem sobre conteúdo, sabe assim? Exatamente, muito legal isso, né? E o disrupção ele vem nessa linha, né? Que na realidade, nos bastidores, já está havendo transformação na vida de cada um. E o que o disrupção busca nisso, né? É um meio para transformação e compartilhar essa transformação. E por isso, então, a exposição nesse sentido, com essa motivação, muito maior do que apenas ter likes, ter muitos seguidores, né? Ou ficar expondo ali a minha vida ou a minha vaidade, né? Mas no sentido de mexer com a nossa mentalidade e poder ali despertar e ativar, né? Momentos de transformação, momentos de consciência, momentos ali que possa contribuir, né? E possa ter um transbordar na vida de quem também está nos acompanhando. E para ti, Thaisa, qual foi a parte, assim, no início e hoje, qual seria o momento mais difícil desse destravar digital, desafiador? Olha, quando começamos então a nos desafiar no sentido de aprender e transbordar, né? Dar a cara a tapa não é fácil. A Ana entrou. Ana, você tem que mandar o convite, tá? Para eu poder te adicionar aqui.
quando tudo começou, o desafio de então transbordar e compartilhar, né? Você tem que dar um pouco a sua cara a tapa, que é se expor, né? E para mim a maior, não sei se foi só dificuldade, mas foi o maior desbloqueio que eu tive que fazer, né? Foi entender que umas questões nossas, por exemplo, de aceitação, de aprovação, né? Romper Necessidade de aprovação. com essas questões interiores. E quando eu entendi, né, que Deus já tinha me aprovado e que se Ele me dissesse para fazer A, eu ia fazer A, se Ele me dissesse para fazer C ou D, né, eu não precisaria da aprovação de outras pessoas, né, da minha, do público ou de quem fosse, para poder transmitir ou obedecer aquilo que Ele estava me pedindo. Uhum. Ana, tem uma camerazinha, eu acho que perto dos comentários, não é? Mari, como que ela faz para fazer o Foi com... pedido? Tem aqui embaixo uns 3 pontinhos, clica nos 3 pontinhos, aí vai ter o desenho de uma câmera. Clica nela. Eu acho que uma grande barreira tu traz aí, ainda que a gente não tenha noção verbalmente, assim, uma consciência plena, é a necessidade de aprovação. Quer ver? Conversando com algumas pessoas que não fazem o curso, ou seja, eles têm um mindset um pouco diferente, porque querendo ou não, a gente está no mesmo ritmo, né? Eu estava conversando e ela disse assim para mim, eu não sinto necessidade de aprovação. Eu não ligo se as pessoas não gostam do que eu digo. E aí, Bem-vinda, Ana! Descabelada, mas aqui. maravilhosa! Põe filtro que fica Porque tudo certo. não é para Vou dar um conselho, Ana, se tu puder colocar no 4G e tirar do Wi-Fi, funciona melhor. Ela tá rodando, né? Para mim, ela tá rodando aqui. Ela tá rodando. 4G. Mas vai Deixa eu chegar. escrever aqui. No Para quem tá 4G. acompanhando Vamos aí, destravar a Ana! vamos! Destravar a Ana! Não desiste, viu, Ana? Volta. Então, eu estava te falando que... Aí eu perguntei para ela, mas então por que tu não posta os stories sobre o teu trabalho? Que tu está desenvolvendo, que ainda não está perfeito, mas está na busca. A gente não se dá conta, porque no fundo Não tem consciência, né? a gente de verdade não liga. Não liga, mas a gente não faz com medo do que vão pensar, ainda que a gente assim, tipo, não liga. Porque eu também não ligo o que as pessoas pensam de mim, mas quantas vezes eu não publico por medo do que vão falar, né? Bem-vinda. Ah, agora sim. Pô, podia dar para botar um filtro, né? Minha cara tá de matar. Dá para pôr, sim. Tem umas estrelinhas aqui. Opa, ah, tá. Ai, que beleza. Tô plena agora. Muito bem. Nós estamos falando aqui sobre a questão da necessidade de aprovação, um dos grandes bloqueios para dar a cara à sua tapa e se expor, né, na internet, no sentido de transbordar a transformação que cada uma está tendo aqui, né? E a Mari estava comentando que ela comentou com uma amiga que ela falou assim, não, eu não tenho vergonha de me expor e do que o outro vai achar. E muitas vezes nós não temos essa consciência. E aí a Mari fez a seguinte pergunta: e por que você não expõe o teu trabalho? E aí na hora ela caiu na Se deu consciência conta. de que ela tinha né, esse bloqueio aí, né? Então, da necessidade, né, de aprovação. Então, nós estamos Eu falando acho sobre... que isso é. E aí Eu eu queria acho falar que isso é uma perguntar coisa. para você, Ana. Fala um pouquinho sobre isso. Se apresenta, Eu Ana. acho que todo mundo
todo mundo tem essa necessidade de aprovação. Isso é colocado na gente sem querer desde que a gente é criança, né? A gente, por exemplo, quantas vezes quem tem filho pequeno sabe, a gente está em algum lugar, a criança começa a aloprar e você fala, putz, não é a hora Pelo de fazer amor de bagunça Deus, aqui. menino! As pessoas vão olhar, aí você fala, aí você faz um combinadinho, né? Olha, se tu ficar comportado, a gente vai comer. Quer dizer, a gente não está fazendo errado, mas a gente tem um ideal de comportamento desde sempre. E eu acho que se a gente negar isso, a gente vai ficar correndo atrás do rabo. Eu acho que a gente tem que entender e imaginar o que cabe dentro da gente. Para a gente se expor na internet e falar as coisas, a gente está se expondo fisicamente, visualmente. Então a gente está expondo se a roupa que a gente tá bonita, se o cabelo tá arrumado, o meu não tá. Se eu tô preparada para isso, se eu fiz a maquiagem, se o que eu tô falando, se eu tenho muita autoridade, eu não posso falar bobeira de jeito nenhum. Tem as pessoas que estão azedas com tudo na vida e que vão sempre achar defeito em qualquer pessoa. Meu, tem gente que, por exemplo, assim, simples. Outro dia eu tava, um exemplo simples. Eu tava ouvindo rádio e o locutor do programa tava falando do Bon Jovi, que o cara saiu em turnê ainda esse ano, que o cara não tem mais voz, que o cara tá velho, que a pessoa precisa saber a hora de parar. Mano, o cara faz boa música, o cara é um astro planetário. Gerações cresceram ouvindo o cara. Ele não precisa de dinheiro. Ele não canta para ter dinheiro. Ele canta porque a vida dele é essa. Mas deixa cantar. Então, Sabe, deixa assim, cantar. tipo... Isso, gente, você não gosta do cara, você muda a estação, você não assiste, você não vai no show. Tipo, tem gente criticando, gente que é muito boa no que faz. A gente vai se preocupar? Eu queria voltar no exemplo que a Ana deu, que mexeu comigo, dessa, tipo... Porque é uma clássica que qualquer pessoa que tem filho vai passar por isso. Ainda que seja uma única vez. Que é a criança tendo um chilique, tanto faz por quê. E aí a gente vai ao socorro do que os outros vão pensar quando vê esse filho tendo chilique. Não é geral, mas assim, é muito comum, eu diria que a maioria das pessoas, especialmente pais de primeira viagem, porque a gente vai aprendendo aos trancos e barrancos, né, Ana? Não, a gente aprende tudo com o primeiro filho, o segundo já fica melhorzinho. A resolver aquela situação. E aí eu fico pensando, nossa, que se a gente pudesse, todos, ter a presença de espírito e o comprometimento com a crise, com a dificuldade daquela criança, o que está acontecendo? Porque, ainda que pareça ridículo para a gente, para ela existe uma razão plena para aquilo estar acontecendo, ainda que seja uma ausência de foco, né? uma ausência de consciência, de percepção de realidade, e a gente sucumbe à imagem que as outras pessoas que a gente nem conhece vão falar e vão fazer da gente, ao invés de se render à situação, se ajoelhar e falar, vamos lá, peraí. O que está acontecendo? Deixa eu atender o meu filho e resgatar ele para a consciência. Ou seja quem for, né? Ai, gente, assiste depois o risco que eu publiquei. Quero a opinião de vocês. E aí agora estamos falando sobre a questão da necessidade de aprovação, né? E eu só queria fazer um complemento aqui, porque no fundo, queremos agradar os outros, né? Então não posso porque talvez não vou agradar fulano, ciclano, meu pai, minha mãe, meu amigo, cara do trabalho, e acabo deixando de fazer algo que foi intuitivo, que você de repente está com essa energia para fazer e não faz, né? Então é como se você fosse aquele grito na garganta que vai sufocando, né? Então não é saudável também essa necessidade de aprovação que te
deixa de, né, te paralisa de uma ação que você iria fazer naturalmente, né? Fala, Ana, estava comentando. Não, eu acho que a gente tem que trazer esse negócio da necessidade de aprovação para outro lugar, assim. Em vez de você estar preocupada muito com a sua reputação, que é uma coisa que a Mari fala bastante, com a sua autoimagem, com o que as pessoas vão pensar, eu acho que tudo há de se ter um bom senso. Então, há de se pensar, o que eu estou falando, posso levar prejuízo para alguém? Né? Isso pode levar para um outro lugar? Se não, minha gente, assim, é Não é muito questão, não difícil é isso. falar o que pensa, o que passa na cabeça. Não é distribuir tua opinião sobre as coisas. Não é Isso. sobre isso que a gente está É, falando. é, Perfeito. É diferente, né? É isso que a Ana Ontem está mesmo eu estava trazendo. falando com. É isso mesmo. Ontem eu estava falando com as meninas que eu tinha feito um monte de roteiro para fazer vídeos falando sobre a fono, enfim. Isso quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu nem namorava o Pedro ainda. Tipo, e meu amigo entendia super de. Cenas do próximo capítulo. A gente fica curioso, né? Ai, gente, fiquei curiosa. O que será? Storytelling. Travada. Voltou, Pronto, voltou. voltou. E aí você fica com vergonha, com medo do que as pessoas vão dizer, o que a sua professora. Eu ia falar para ela em que momento da história ela estava. Gente, Mas vocês estão vendo exatamente. direitinho aí? A questão de você compartilhar, né? Não é qualquer coisa que vem à tua cabeça, né? Não é É, isso que nós estamos falando, né? Mas é, é um destravar de algo que você pode compartilhar, que pode transformar vidas, que pode é, impactar, né? Algo, é. digamos, para o bem. Eu estava até, Mari, lendo hoje a leitura de João, que faz parte aí da nossa tarefa semanal. E o capítulo 19 é um capítulo lindo, você só chora. Gente, Mas, João é daquele livro, o livro mais vendido do mundo, não sei se vocês conhecem. João, do livro da Bíblia. e tem uma parte que ele fala assim, então, que uma mensagem mais ou menos desse tipo, que muitos vão querer agradar os outros aqui nessa terra, né? Mas quem quer Uhum, me agradar? E ele faz desse tipo de questionamento para a gente começar a pensar e refletir no que fazemos, nas nossas ações, no que estamos uhum, fazendo, né? E essa uhum. parte de você destravar e se expor, eu penso que é muito nesse sentido. Nunca vamos agradar todo mundo, mas isso não seja um motivo para te paralisar de uma mensagem que vai agradar alguém lá de cima, né? É isso, é isso. Porque eu acho que hoje a gente tem uma profusão, tem aí uma abundância de muitas opiniões, né? A gente tem um julgamento muito rápido, é, dá alguma coisa polêmica, a gente já vê textão rodando em tudo que é lugar. Tá tudo bem. A grande questão, eu acho, que é a gente trazer o foco, não só a questão do não se calar mediante a opinião dos outros, né? Mas duas coisas importantes que é uma, trazer aquilo que é valioso pra gente, ou seja, de novo, a gente está falando do eixo dentro da nossa essência e existência. Não estou falando do outro, né? A gente não está falando para falar da fulana, daquele acontecimento. O que a gente está trazendo aqui, da necessidade de aprovação, da excelência de compartilhar as tuas experiências, é trazer o que é teu, a tua vivência, né? O teu know-how, a tua dificuldade superada e compartilhar com os outros. Essa exposição, né? Em prol do outro. Sim, Para que ele se beneficie disso que tu pode compartilhar.
Lindona, pelo amor de Deus, termina esse storytelling. Volta à história, Ana, do seu amigo que você estava vindo para São Paulo, parou aí. Não, é assim, é isso mesmo, assim. Então eu tinha como fazer, eu tinha quem me ajudar, eu tinha experiência de quantos anos de profissão, de muita coisa para compartilhar, mas o medo do que as pessoas iam pensar de mim me deixou me prendeu de repente levar as minhas experiências para mais outras pessoas, entendeu? Exatamente. E Não mais pelo jeito, né? Oi? ouvindo vocês, eu Não lembrei mais de te uma. impede pelo jeito, né? Que agora eu sinto que tá. Vai vir uma Ficando sem avalanche de vergonha coisas já. boas aí. Muito E bom. ouvindo vocês, eu lembrei de uma palavra, né? Aliás, uma frase, né? Eu lembrei de uma palavra, livre. Então eu queria perguntar, né? Primeiro para Ana e depois, aliás, primeiro para Mari e depois para Ana. O que é ser livre para você, dentro disso que nós estamos falando? Vai lá, Ana. Eu? Eu acho que ser livre é um conceito muito, muito grande, que eu acho que eu não consigo entender em todas as possibilidades, né? A gente fala muito de ser livre ultimamente. Tem uma frase de efeito que é spirit free, espírito livre. Mano, assim, o povo pinta, põe em para-choque de caminhão, faz tatuagem. Gente, ninguém é livre ainda. Entendeu? Livre, você é outra coisa. Eu acho que é um conceito que a gente idealiza e que a gente tenta alcançar, mas é um conceito tão relacionado à perfeição de Deus e de Jesus, por exemplo, que é um negócio que não adianta você achar que você vai ser livre. Entendeu? Você não vai ser livre assim. Eu acho que ser livre é você ser livre e olhar para você, para tentar buscar aquilo que agrega valor em você e tentar viver dentro do que para você é funcional. A gente não pode, eu vou fazer o que eu acho que devo fazer. A gente vive numa sociedade, tem muitas outras coisas envolvidas, então não é tão fácil assim ser livre. Para mim é uma coisa complexa demais, assim, sabe? Muito mesmo. Vai Para lá, você, Mari. Mari. Ser livre. Sonho de consumo. Eu não sou livre nem de mim mesma. Eu sozinha me coloco no cativeiro todos os dias em algum assunto, de algum jeito. Imagina o resto, imagina a sociedade, a religião, a escola, enfim. Eu acho que liberdade é a gente se permitir dentro do que o amor compreende, né? Se permitir ser aquilo que a gente sente no coração que precisa ser. A gente fez uma leitura um tempo atrás muito boa, eu não me lembro, me ajudem aí, o nome do livro era sobre Adler, Psicologia A de Adler. coragem Coragem de. de não agradar. Era isso, a coragem de não agradar. Então ele traz para a gente então a psicologia de Adler, que para mim é um resumo muito interessante de como a gente pode experimentar a liberdade, que é o que é meu, o que está dentro do meu poder de alteração, de mudança de ação, é meu. Minhas atividades, minha Uhum. responsabilidade. O que não está dentro do meu poder de realização, de ação, não é meu. Por isso, não é meu. Não vou pensar, não vou gastar energia, vou fechar todos os ralos emocionais, vou fechar todos os pop-ups. Quando a gente percebe que a gente só pode investir energia e ter dedicação para aquilo que a gente tem ação, que a gente tem poder de mudança, começa ali a experimentar um pouquinho da liberdade. Só que a gente ainda recai sobre todas aquelas amarras que a gente herdou culturalmente, da escola, né, da criação cultural familiar, enfim,
quantidade de caminhos que a gente recebe as instruções. Mas só aqui eu acho que a gente já começa a mensurar a possibilidade de ser livre, porque a gente permite ao outro a ação que a ele cabe e retém a nossa atenção só naquilo que a gente pode atuar. Então, só aqui eu acho que já dá um pouco essa liberdade de existir. E aí a gente vai começando a fechar os ruídos, né? Aquilo que nos impede de fato de ser aquilo que a gente, no fundo, quer ser. Tudo é para Legal, você, né? Thaisa. Então, nós já botando no fogo, né? Eu penso que a vida é simples, nós complicamos demais, né? Então, no momento ali que eu entendi que eu esperava a aceitação dos outros e a aprovação para poder fazer um stories ou algum post que eu tinha a intenção de ali ser livre e não o fazia, e quando eu entendi que Deus já tinha me aprovado e eu não precisava da aprovação das pessoas, só fazendo um parênteses aqui, não é uma coisa inconsequente, né? Então, eu vivenciei ali uma liberdade. Ali eu fui livre disso, daquilo que me prendia, né? E concordo com a Ana, a plenitude da liberdade de ser livre, acho que vamos experimentar quando o mundo acabar. Assim, a Mas, gente tá preso no corpo material, gente. Não dá para ser livre. Eu tô mas a presa cada num corpo material, eu tô acorrentada nele. Ele é meu invólucro, entendeu? Mas a cada dia podemos acessar, né, ser livre em alguma área, né? O versículo diz, né? Jesus falou: Eu sou a verdade, a vida e o. Caminho, Então verdade. ele O veio. caminho e a vida. Isso. E ele também falou que nós, agora eu não vou saber mas que ele já veio para nos libertar e nos tornarmos livres. Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. E ele falou assim: não vos tornei a ser escravos. Então, eu entendo que o canal está aberto, só basta você acessar, Acessar. né? Então, na hora que falamos que ia fazer live, na hora eu falei assim: meu Deus, que desânimo! Eu fui fazer o quê? Tomar um banho. Por quê? Para me libertar disso e ter toda a energia aqui. Então, temos o acesso, só cabe a nós acessar e ir descobrindo áreas que não acessamos ainda, né? Então, pequenos passos ou pequenas áreas, podemos acessar áreas que não éramos livres, porque não estávamos na consciência, talvez não sabia que não era livre, mas a partir de que você tem esse entendimento, você consegue acessar isso e se tornar livre, né? E aí, quando eu entendi, então, ele já me aprovou, eu comecei a fazer stories e fui livre nisso, certo? Assim também como eu entendo que agora, já que a Ana já me deu um gancho, eu vou falar, tá, menino? Eu entendo cada vez mais que quando a gente fala de desânimo, não é alma, né? É corpo. Então, É quando você está corpo, desanimada, é o é corpo. Eu corpo, achava que era a alma. Nossa, eu estou desanimada, uma tristeza, uma deprê. Eu falava assim, meu é Deus, corpo. a minha alma está abatida. Abatida é a alma, né? Mas era um engano. Quando você está desanimado, é o corpo. Então é hora de fazer exercício. É hora de tomar um banho frio. É hora de você fazer o quê? O seu corpo está subjugado, né, a você e não você a ele. Ah, então vou me render ao meu corpo e aí não, exatamente ao contrário. Então o desânimo não é a alma, é o corpo. E tem como você sair disso, achando que você está acessando uma vibe, né, low para baixo e não é. Então, o ser livre, né, ele faz parte de algo simples, não digo que é fácil, mas não é impossível, em que toda vez que você acessar, né, a pessoa certa, ele te torna livre. Eu acho, amei É, isso. É um canal, né? A gente acessar. é um canal. Isso que a Thay falou de trazer o corpo como objeto de ação, né? Então, quando a gente fala, nossa, tô desanimada, às vezes a gente sucumbe lá na comida, no filme, a gente
sucumbe mesmo a isso. Adorei, é uma receita, gente, de sucesso, tipo, de batalhar contra, que é fazer o quê? Fazer exatamente o oposto do que ele tá pedindo, porque ele quer desacelerar. Não, faz ao contrário, acelera, né? Adorei. A gente tem que lembrar, eu sempre penso nisso, assim. A gente tá ligado no corpo, a gente tá ligado, a gente depende dele. Eu só tô viva nesse planeta, nessa esfera, porque eu tenho carne e osso, gente. Senão, não tava aqui. Ele é o instrumento pra gente viver, pra gente experimentar, pra gente desfrutar, pra gente aprender. Através dele, assim, Deus nos deu o corpo como nosso instrumento. Eu tô numa fase muito cansada. Não vou daqui dizer que eu tô super atleta e que eu tô que o meu espírito tá vencendo o meu corpo o tempo todo. Mas eu estou reconhecendo nisso e buscando as ferramentas para chegar num outro lugar. Por quê? Porque é difícil a gente, às vezes, fazer um movimento diferente, né? Mas o corpo, ele tem que ser muito bem tratado. Ele tem que ser tão bem tratado quanto o espírito. Porque sem corpo. Né? Mas como é que se cuida do corpo? Vai, Ana. Como é que sem cuida do corpo? Como é que é aqui eu sou nada. O que é tratar bem o corpo? Fala um pouquinho disso, Ana. Óbvio. É se alimentar bem, é ter parcimônia com tudo que faz, fazer coisas que dão prazer, porque os hormônios fazem o corpo se sentir bem. Então, também é química, você entendeu? É tudo junto. A gente cuidar da beleza, assim. Se uma coisa se incomoda, você não pode ter vergonha daquilo que te incomoda. De repente, mais pra frente, isso, fazer o que é importante pra você. Entendeu? O corpo é onde a gente tá, então a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Às vezes, o tomar cuidado é a gente perceber coisas que a gente precisa. Então, também em Eclesiastes fala que tem tempo para tudo. Tem tempo de descansar. Vou fazer agora igual um vídeo que eu vi. Tem tempo para tudo. Tempo de descansar, tempo de acelerar, tempo de cansar, tempo de se divertir, tempo de se recolher. Tudo, se a gente for ler lá, todas as ações da nossa vida estão lá. E às vezes tem tempo de se recolher, porque às vezes a vida está numa pegada forte e que às vezes você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Todas a vida ideal, a gente não consegue às vezes fazer a vida ideal. Então agora você vai falar, é tempo de eu me recolher em alguma coisa. E aí daqui a pouco eu troco a coisa que eu vou me recolher, saca? Agora eu tô me recolhendo disso, daqui a pouco eu vou ter mais energia para fazer aquilo outro, isso aqui vai diminuir. Daí aquela parada da roda da vida, né? Do cima e embaixo, sei lá, 1000 alegorias para isso, entendeu? Porque a gente também a gente tem que se esforçar e a gente tem que se respeitar. E o limite disso é tão tênue, mas tão tênue. Ana, perfeito, porque às vezes a gente pode compreender de uma forma rasa que o cuidar do corpo é ter uma disciplina em que você está se martirizando, e não é essa a ideia, né? Então, dormir bem, o Sidney colocou aqui, né? Você cuidar da sua alimentação, fazer exercícios, mas de que me adianta, né, se eu estou forçando algo que eu estou entendendo como saudável, mas se eu não tenho horas de sono, eu não tenho uma disciplina, e aí eu me alimento mal, e aí eu começo a querer entrar nessa onda, e de vez, né, eu vou desregulando isso daí, e isso vai ficando pesado. E não é essa a ideia, tá, pessoal, de se martirizar. Quando eu falei do banho, tá, não é a ideia de né? Não, lógico, cai naquilo que o rapaz falou pra gente segunda-feira. Perfeito. Fala um pouquinho, Ana. Não, assim, eu acho que toda vez que a gente for pensar que a gente não tá fazendo alguma coisa, a gente tem que lembrar das meia dúzia de palavras certeiras que ele falou pra gente segunda-feira. Largar o chicote mesmo, a gente tá fazendo. Olha quanta coisa a gente tá fazendo, bicho. A Ana trouxe uma visão muito boa.
vamos fazer uma conexão aqui do cuidado com o corpo, com o vale, como se chama, Thay? A Vale, frequência, né? não, Os nossos vale, altos e baixos, vale e pico, isso, enfim, vale o que pico. você quiser Então, falar. assim, às vezes a gente precisa martirizar o corpo, às vezes a gente precisa treinar a exaustão, porque aquilo tem um propósito de destrave, de exercício, para a gente poder acionar algumas noções, conexões no cérebro. A questão é só executar coisas burras, sem raciocínio, sem propósito, só porque que nem se manter numa dieta só assim de muito sacrifício, só para, sei lá, ficar com um pneuzinho a menos. Servir na Enfim, calça jeans 34? não, porque uma pessoa falou que tem que tomar banho todo dia de manhã frio. Só porque a pessoa falou, não, se vai tomar, porque Não. você está vivendo uma experiência onde aquilo está revelando para você uma capacidade corporal que você não sabia que tinha, uma capacidade de controle de mente que você não imaginou que tinha. Viver Controle de experiências mente, Mari, novas. é isso. É, Controle de entende? mente. Então, Não tem usar o nada a ver com corpo. banho, tem a ver com controle de mente. Isso. E entre outras coisas, né? Gente, não vamos nem entrar nisso. Mas, né, então, assim, se utilizar do corpo como ferramenta de expansão, Sim, e porque não só muitas porque vezes a pessoa falou. o que vai limitar o seu passo, né? Não é o seu corpo, tá? Muitas vezes não é o seu corpo, é a sua mente, né? Ah, E É? que liga o que a Ana falou. Muitas vezes nós nos exigimos demais e é uma cobrança, uma autocobrança muito forte, né? Então o feito é melhor do que o perfeito, então eu só faço perfeito e aí eu vou começando a me criticar, vou começando a pesar as coisas e não vou fazendo mais. E aí isso vai ficando pesado, né? Então uhum. a nossa mente, ela tem esse poder até de, não, jamais, nunca que eu vou fazer isso, né? Banho gelado, nunca. Mas nunca nem se permitiu e nunca nem viu o benefício, né? Então, eu não. A história do emagrecer, né? Por exemplo, vou começar a mexer na minha dieta para emagrecer. Se você não tiver ali, né, na sua mente e fazer sentido para você, porque para os outros, você pode começar e não concluir, porque a sua motivação ali tá para os outros, né? Para fazer os outros. Mas eu quero te falar que a sua mente, quando você começa a trabalhar isso, ninguém te segura. Você consegue emagrecer, você consegue fazer exercício, você consegue tomar um banho natural, você consegue ir muito além do que você nem imagina que você pode. Porque é propósito. Isso. Porque é propósito. Você não está fazendo à toa. Ou sei lá, porque está na moda, ou porque para entrar no clã das pessoas que fazem isso. É propósito. Você fala, puta, eu identifiquei que se eu fizer X, Y, Z, vai me chamar a rotina, vai me chamar a concluir os passos subsequentes e me deixar animado, vai me dar uma sensação de puta, o negócio é puxado, mas eu dei conta. Então é isso, é propósito. E aí pode ser assim, olha, eu estudei, eu acho que se a pessoa plantar bananeira todo dia, 5 minutos, ela vai se sentir melhor. Não é a bananeira, é o esforço dela fazer, a tentativa, ela vencer ela mesma. Isso Não é mesmo, não? esse é o propósito. É gerar essa transformação primeiro em você. E não é E é isso fácil, que gente. faz. Não é Não é? fácil. E acho que nunca vai ser fácil, porque você sempre vai ter um passinho mais difícil para superar. É tipo videogame. A próxima fase vai ser sempre mais difícil. Adorei, tipo videogame. É tipo videogame, não é? Puta, passei essa fase, agora tô a pampa. Não, não tá. Tu se estrepou, vai vir uma coisa mais difícil ali na frente para tu poder superar. É isso aí. É o vale e o pico, né? A gente passa, nossa, consegui. É, me lasquei. Muito bom. Gurias, vamos fazer uma sugestão aí de leitura para o pessoal? De coisas que a gente já leu ou ainda não? Que seu coração mandar.
Eu acho que eu já dei essa sugestão para vocês já. Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Eu vou dar dois livros aí de indicação de leitura, né? O livro que a Mari falou, A Coragem de Não Agradar, de Não Adler, agradar. foi transformador para mim, essa leitura. Inclusive, acho que eu tenho que até repetir, né? E cada vez que a gente lê, a gente vai tendo um novo entendimento, né? Ele é denso, né? Ele é denso. Mas uma leitura muito gostosa, né? Porque é um mestre e um jovem conversando. Então, você entra dentro da conversa e ele vai colocando o mundo dele, e você vai entrando dentro desse mundo e se identificando em vários pontos ali. E você vai falando, uau, nunca tinha pensado nisso. Então, é um livro realmente transformador que me trouxe muita libertação. Eu fui livre de muitas coisas com essa leitura. E a outra leitura também que eu indico, a gente estava lendo João, que é maravilhoso, e às vezes eu ponho a Bíblia falada, né? E aí começou um livro do nada, tinha terminado, inclusive a Ana está aqui, né? Começou a leitura de novo de Jó. E aí ele começou a falar, né? E agradecemos as coisas boas que Deus faz. Quando Ele não faz, devemos agradecer de novo, né? E isso foi nossa, fazendo sentido muito com o livro dessa semana também. Então, eu indicaria essas duas leituras, Jó e A Coragem de Não Agradar. Eu vou indicar um que eu só lembro o início do nome dele. É O Impostor que Vive em Mim. É um livro com uma estampa envelhecida, meio amarelada, do Brennan. Brennan alguma coisa. Brennan com 2 N's. Então, se jogar no Google, o Amazon já vai dar o resultado certo. É muito bom. Ele fala sobre Jesus, mas basicamente ele fala sobre nós e essa coisa de encontrar a nossa essência e parar de se boicotar, de se sabotar, de se diminuir para não existir, para não brilhar, para não explodir. Essa É um livro síndrome que revela do um impostor Jesus é muito osso, né? lindo. É um outro assunto que a gente pode marcar para falar. Muito bacana. Sim, sim, Vamos sim. anotar já o tema. Vamos, agendinha. Gratidão, viu, gente? Muito bom. Obrigada, Ah, meninas, por gratidão. essa Foi muito legal, tarde gente. Tá vendo? De maravilhosa. supetão deu tudo certo. Assim que E Nada já que um quero. filtro não faz com você. vou lançar um desafio. A próxima live não tem nunca agendamento, é sempre aleatório, então o pessoal tem que seguir para poder acompanhar. A ideia é ficar cada vez mais louco. Viu que a live está aberta? Pode vir e pode pedir para participar, que se a gente tiver tido alguma conexão já com essa pessoa para saber que ela tem, né, de quem ela é, de onde ela vem, a gente coloca dentro da live. A ideia é ser disruptivo. Então vem, gente, vamos explodir nesse mundo, vamos salvar muitas almas. Manda para todo mundo quando tiver live, depois a gente faz uns recortes aí para postar, vai ficar legal. Boa. Então, já quero avisar aqui que abriu então esse tempo de live, né? Tá feito o convite, né? A ideia é também fazer esse desbloqueio. A ideia é a gente conseguir manter. Olha aqui que chegou aqui, gente. Pão de queijo. Nham, nham, nham. É muito amor. Ledinha. Ela e hoje ela tá cantarolando para tudo que é lado. Tá. Sim. Então tá aberto esse tempo de live. Se você também quer ser encorajado a participar, me procura, vamos mandar mensagem. E no canal vai estar tendo sempre lives, tá? Justamente para começar a fazer esse movimento disruptivo, como a Mari falou. E também para transbordar aquilo que cada um está vivendo. Porque estamos falando de algo em comum que cada um está vivendo dentro da sua realidade hoje. Não foi ontem, né? Nem anteontem.
é algo que está sendo presente isso nas nossas vidas e que venha encorajar a você aí também decidir, né, a tomar decisões e viver transformação de vida na sua vida. Isso depende de você. Eu achava que dependia de outros. Não, podemos nos encorajar, mas essa tarefa é sua. E estamos aqui para contribuir com isso. Uma boa tarde para todo mundo, boa tarde para cada uma das meninas. Márcia, tá feito o convite, viu? Corações para vocês, ó, corações, corações. E uma boa tarde para todo mundo. Um beijo, gente. Um beijo. Obrigada, Márcia. Obrigada, Ana. Obrigada, gente.